Digite www.astronomiaastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tem acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica disponível com exclusividade na Amazon e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram e tenha acesso a outras informações e notícias. Além dos agregadores, você pode ouvir o podcast também no aplicativo Audible, em iOS e Android. Os links estão na descrição desse episódio. Entre os milhares de exoplanetas já descobertos, este está chamando a atenção dos cientistas ligados à astrobiologia. Ele é K2-18b. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Quando falamos em busca por vida fora da Terra, muitos imaginam planetas parecidos com o nosso, rochosos, com oceanos, continentes e uma atmosfera respirável. Mas o universo raramente segue nossos padrões. Entre os milhares de exoplanetas já descobertos, alguns desafiam completamente nossas expectativas, e entre eles está K2-18b, um dos candidatos mais intrigantes à habitabilidade já encontrados. Localizado a 110 anos-luz de distância na constelação de Leão, K2-18b orbita uma estrela anã vermelha chamada K2-18. A descoberta desse planeta ocorreu em 2015 pelo telescópio espacial Kepler durante a missão K2, e desde então ele se tornou um dos objetos mais fascinantes da astrobiologia moderna. Mas o que faz de K2-18b tão especial? Por que ele tem atraído tanta atenção de cientistas e divulgadores científicos? E o que realmente sabemos, e ainda não sabemos, sobre esse mundo misterioso? O primeiro aspecto que despertou interesse em K2-18b foi o fato de ele estar na zona habitável de sua estrela, ou seja, a faixa orbital onde a temperatura permitiria a existência de água líquida. No entanto, isso não significa que ele seja um segundo planeta Terra. K2-18b tem um raio cerca de 2,6 vezes maior que o da Terra e uma massa estimada em aproximadamente 8,6 vezes a massa terrestre, tendo um tamanho e gravidade bem maiores que a Terra. Isso o coloca em uma categoria chamada subnetuno ou mini-Netuno. Esse tipo de planeta não existe no Sistema Solar, mas é extremamente comum na galáxia. Esses mundos costumam ter atmosferas espessas, compostas por hidrogênio e hélio, e podem abrigar, sob essa camada grossa, um imenso oceano global, talvez profundo demais para qualquer interação entre superfície, rochas e água. E essa interface, como sabemos na Terra, é essencial para muitos ciclos geoquímicos que sustentam a vida. Então, logo de início, K2-18b não parece uma Terra ampliada. Ele se aproxima mais de um possível mundo oceânico, um planeta completamente coberto por água e envolto por uma atmosfera densa. A reviravolta na história de K2-18b aconteceu em 2019, quando astrônomos do Centro de Dados de Exoquímica Espacial da University College London, no Reino Unido, usando dados do telescópio espacial Hubble da NASA, encontraram pela primeira vez a presença de vapor d'água na atmosfera do planeta. Esse foi um marco histórico. Nunca antes um exoplaneta na zona habitável havia revelado água atmosférica de maneira tão clara. A técnica utilizada foi a espectroscopia de trânsito.
Quando K2-18b passa na frente de sua estrela, parte da luz estelar atravessa sua atmosfera. As moléculas presentes nela absorvem luz em comprimentos de onda específicos, formando uma espécie de código de barras químico. Ao analisar esse padrão, os cientistas conseguem identificar quais elementos e compostos estão presentes. A detecção de vapor d'água já era um motivo de enorme entusiasmo, mas descobertas ainda mais surpreendentes estavam por vir. Em 2023, com o uso do telescópio espacial James Webb, a comunidade científica recebeu um conjunto de dados que aumentou o mistério em torno desse planeta. Os instrumentos de alta sensibilidade do Webb detectaram metano, dióxido de carbono e possíveis traços de DMS, de metilsulfeto. O metano e o dióxido de carbono juntos já indicavam um ambiente químico interessante, especificamente considerando que a superfície, se existir, poderia ser coberta de água. Mas foi a possível presença de dimetilsulfeto, conhecido como DMS, que causou mais impacto. Na Terra, a principal fonte de DMS é biológica, produzida majoritariamente por fitoplâncton oceânico. Isso significa que, no nosso planeta, esse composto é um claro marcador de atividade de seres vivos. É muito importante ressaltar que a detecção de DMS ainda não é conclusiva. Os dados são preliminares, de baixa resolução, e há possibilidade de erro ou confusão com outros sinais espectrais. Mas o simples fato de termos levantado essa hipótese já coloca K2-18b entre os principais alvos na busca por bioassinaturas químicas fora da Terra. Nesse ponto, chegamos a um dos maiores desafios na interpretação dos dados. Não sabemos exatamente como é K2-18b internamente. Existem alguns modelos possíveis. Primeiro, um mundo oceânico com atmosfera de hidrogênio. Nesse cenário, K2-18b teria uma atmosfera espessa, rica em hidrogênio e hélio, um vasto oceano global em altas pressões e talvez um núcleo rochoso ou gelado muito abaixo da superfície líquida. Esse modelo o tornaria um exemplo da classe teórica de planetas High-Cean, termos que vêm de hidrogênio e oceano em inglês. Planetas High-Cean são candidatos interessantes para abrigar vida, porque um oceano protegido por uma atmosfera densa poderia manter estabilidade térmica por longos períodos. Segundo, um mini Netuno com camadas espessas sem oceanos acessíveis. Nesse cenário, as pressões atmosféricas seriam tão altas que a água poderia existir no estado supercrítico, sem uma superfície líquida definida. Isso dificultaria significativamente a presença de vida como conhecemos. Terceiro, um planeta com superfície rochosa, mas com atmosfera muito espessa. Menos provável, mas ainda possível. Se este fosse o caso, poderíamos ter um ambiente mais parecido com uma superterra, mas com densidade e composição atmosféricas muito diferentes. Outro ponto fundamental é a estrela. K2-18 é uma anã vermelha, um tipo de estrela mais fria, menor e muito mais comum do que o Sol. Esses astros têm longas vidas, mas costumam ser turbulentos na juventude, emitindo fortes erupções que podem erodir atmosferas planetárias ou bombardear superfícies com radiação. Essa atividade pode ser mais hostil à vida, como a conhecemos, do que à Terra, pois provavelmente estará exposta a mais radiação de alta energia. Mas, felizmente, K2-18 parece ser uma anã vermelha relativamente calma, o que aumenta as chances de que a atmosfera de K2-18b tenha sobrevivido ao longo do tempo. O telescópio James Webb continuará estudando K2-18b com o objetivo de confirmar ou descartar a presença de DMS, refinar a proporção de metano e dióxido de carbono, determinar com maior precisão a estrutura da atmosfera e identificar outras moléculas potencialmente interessantes.
Missões futuras, como o Observatório de Exoplanetas Habitáveis, ou HWO na sigla em inglês, planejado para a década de 2030, poderão fornecer imagens diretas de exoplanetas como K2-18b e espectros ainda mais detalhados. Estamos vivendo um momento histórico da astrobiologia, talvez o mais promissor desde a descoberta dos primeiros exoplanetas. K2-18b não é a Terra 2.0. É um mundo muito maior, envolto em hidrogênio e possivelmente coberto por um oceano profundo e exótico. Mas, justamente por ser tão diferente da Terra, ele amplia nossos horizontes sobre onde a vida pode surgir. Se existir vida em K2-18b, ela provavelmente não se parecerá com nada que conhecemos. Talvez viva em ambientes de alta pressão em condições químicas completamente distintas. Talvez desenvolva formas metabólicas que sequer imaginamos. Mas mesmo que nenhuma bioassinatura seja confirmada, estudar esse planeta já é uma jornada transformadora. Ele nos mostra que o cosmos é muito mais diverso do que nossos modelos imaginam. Já está disponível para os apoiadores de astronomia e astronáutica mais um episódio exclusivo, As Músicas das Missões Espaciais, um episódio imperdível. Para ouvir este e mais 4 episódios, acesse o post no mural da campanha no site ou no aplicativo apoia.se. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.